Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora eu estou com o meu terceiro/quarto episódio do podcast, onde eu vim falar sobre a perfeição, ou melhor dizendo, a imperfeição da perfeição. No mundo, muita gente tenta ser perfeito e acredita que isso é possível, mas a perfeição é tão relativa quanto muitas outras coisas, porque simplesmente o que é perfeito pra mim pode não ser perfeito pra você. O que eu acredito que é perfeito, talvez não seja perfeito pra você. Uma história que normalmente eu gosto de contar é uma história que é até minha, que não foi tão engraçada na época, mas assim, faz tempo e já tá tudo bem, então se por algum motivo alguém sentir vontade de rir, pode rir à vontade. Era mais ou menos 2014, por aí. 2014 para 2015. Eu tinha que fazer um trabalho de geografia. E eu fiquei horas e horas fazendo o mais perfeito possível. Porque eu tava com nota baixa naquela época em geografia. E eu queria fazer um trabalho bom. Eu fiquei tentando alcançar a perfeição do trabalho por muito e muito tempo. Estudando pro trabalho e tudo mais. Aí, assim, eu fiquei lá fazendo. E eu recebo a seguinte mensagem no nosso site do meu colégio, assim, que não ia ter aula no dia que eu ia apresentar o trabalho, porque o professor estava doente, ou alguma coisa assim. O professor ia viajar, ou ele estava doente, eu não lembro. Mas eu lembro que quando eu fui pra aula, eu fiquei bem bolado, porque eu tinha ficado muito tempo para fazer aquele trabalho. E aí eu fiquei treinando comigo mesmo. E no outro dia, quando tinha aula com o professor de novo, eu cheguei lá para apresentar, abri o negócio lá, o trabalho, o PowerPoint, o arquivo corrompeu. A merda do arquivo tinha corrompido. Sim, eu fiquei puto. E eu fiquei em choque, porque eu não sabia o que estava acontecendo. E aí eu falo assim, ó, professor, assim, o arquivo não quer abrir, tá corrompido, mas eu fiz. E eu tenho uns amigos que podem comprovar que eu fiz esse trabalho. Que eu fiquei falando o tempo inteiro desse trabalho, que eu ia apresentar semana passada e tava tudo bem. Mas o arquivo não tava abrindo. E eu fiquei, puta que me pariu, hein? Essa porcaria não quer abrir. Aí, só pra piorar a situação, quando eu voltei pra casa, assim, porque o professor tinha deixado, tu apresenta outro dia, tenta arrumar o arquivo aí, eu fazer o negócio de novo. Fui fazer de novo. Fui apresentar. Apresentei lá. Não foi perfeito como eu queria. E eu perguntei pro professor qual era a nota que valia aquele trabalho. Ele falou, só vai dar meio ponto na prova. Eu pensando que era a porra de um trabalho que ia dar uma nota inteira. Mas não, era um trabalho que ia dar meio ponto numa prova. Naquele momento eu fiquei com uma raiva que eu quase mandei o professor tomar naquele lugar. Até hoje eu fico rindo dessa história. É assim, não era uma situação boa naquela época. Mas eu paro pra escutar agora, é engraçado, sim. E outra coisa que eu vou falar, continuar, não é outra história, é só continuar falando sobre a perfeição ou a imperfeição, é que é praticamente não, é impossível alguém ser perfeito ou algo ser perfeito, porque a perfeição não existe. Ela é inexistente. Ela é uma palavra que foi criada pelo ser humano porque simplesmente ele quis dizer que algo era muito bom para ele. E simplesmente criaram a palavra perfeição e colocaram ela
como se fosse a coisa única certa no mundo. Ignora esse barulho de fundo, é a minha cadeira que às vezes ela dá uma estralada, mas tudo bem, não vem a casa. Continuando a falar o que eu tava falando, todo mundo, quase todo mundo, né? Não vou generalizar também, mas boa parte das pessoas acredita que alguém é perfeito, que algo é perfeito, assim. Muitas vezes algumas pessoas são elogiadas como, ah, nossa, tu é muito perfeito. Elogios são bons, mas nem sempre certos. E quem nunca já tentou ser perfeito, não é mesmo? Desculpem o corte aí, me chamaram aqui e aí eu tive que interromper, mas já voltamos aqui. Quem nunca tentou ser perfeito, não é mesmo? Eu acho que todo mundo já tentou, e se não tentou, bem, você provavelmente já se tocou que a perfeição é inexistente. Quer dizer, falar que é inexistente é errado também, até porque a gente não sabe. A gente não sabe de nada praticamente. A gente não sabe como funciona a vida do ser humano. A gente criou a vida, esse é um ponto. 90% das coisas que você faz e que você diz assim, ah, qual é o sentido da vida? E que alguém dá uma resposta tipo, viver a vida? Bem, é complicado porque a gente criou a forma de viver a vida. Então, o sentido da vida nada mais é que uma pergunta que nem real é. Porque o sentido da vida é você quem faz. Mas se é você quem faz o sentido da vida, e o ser humano criou essa pergunta, então o sentido da vida realmente não existe. Simplesmente viva a sua vida do jeito que você quiser viver, que você vai estar certo. Quer dizer, certo na sua concepção, né? Porque muitas vezes em outras concepções o seu certo é o errado de alguém, né? Então tome muito cuidado ao mesmo tempo. Outra história que eu poderia contar também é relacionada à escola. Ela foi tipo assim, foi porque eu tava querendo ser perfeito pra agradar um público, umas pessoas em geral. Porque eu queria um grupinho assim de amizades, até porque eu era meio solitário assim, não tinha tantos amigos de fato. E aí eu tentei ser perfeito do jeito que eles são e isso foi completamente terrível, porque eles gostavam de coisas que eu não gostava. E essas coisas eram fazer merda. Tipo, eu era quietinho na minha, só que os meus amigos, meus amigos entre aspas, né? Esse grupo em si, que eu tentei fazer amizade porque eles pareciam ser, entre aspas, legais, fazia merda pra caralho. Novamente, eu não sei se eu já pedi desculpa pros palavrões desse episódio, mas fazer o que, né? Eles faziam muita bobagem. Tipo, teve uma vez que tinha um bueiro, não era bem bueiro, era é mais fácil dizer que é um bueiro. Sabe aquelas tampas de esgoto? Só que aí que tá, tinha uma tampa de esgoto ali que não era uma tampa de esgoto ainda, ela era um molde que tava endurecendo ali pra fazer a tampa de esgoto em si. E aí a gente foi lá e os retardados foram pisar naquele negócio, né? Por pura curiosidade. Novamente, desculpa o corte. Me chamaram de novo. E, bem, continuando de onde eu estava, eu provavelmente estava falando sobre o bueiro. Eu acho que é o bueiro.
Então, os retardados decidiram chegar lá naquele bueiro lá que não tava completo e meter o pé. Sim, a gente meteu o pé naquela porra. E a gente fez uma brincadeira. Ah, vamos pular em cima. Deve ser legal. Não era legal. Mas a gente era retardado, então a gente releva um pouco. E aí a gente decidiu pular. Aí eu pulei, outro pulou, o outro pulou. E aí um foi pular, ele mexeu o pé e ele quebrou a tampa do bueiro. Todo mundo naquela coisa lá que foi pego na câmera se fudeu bonito. Sim, eu tava junto. E todo mundo teve que pagar 1 quilo de feijão pro colégio, pros funcionários que trabalhavam lá. É, foi uma merda essa situação, mas é engraçado do mesmo jeito. E eu acho que. O que mais eu tinha pra falar aqui é que o ser humano nunca vai ser perfeito. E, né? Essa palavra nem deveria existir. E o que eu vou fazer pra finalizar, como sempre, ela é um poema que eu mesmo escrevi e deu. Você é a resposta certa. O que é ser implacável? O que é ser inabalável? O que é ser satisfeito? O que é ser perfeito? O impecável é imperfeito, o inabalável tem defeitos, a satisfação é um efeito e a perfeição é um conceito. Quem decide o que seremos? Quem decide o que faremos? Quem decide o que criaremos? Quem decide o que traremos? Seremos o nosso calor, faremos o nosso vigor, criaremos o nosso valor e traremos o nosso amor. É isso, espero que vocês tenham gostado. Por favor, compartilhem, porque tô precisando de um apoiozinho aqui, né? Deixe seu like aí, se inscrevam, eu agradeceria.